Olá, pessoal do Café com Leitura e Você. Vamos começar agora o capítulo de número 11 do livro A Isca de Satanás. A pessoa que não consegue perdoar esqueceu-se da grande dívida da qual Deus a perdoou. Perdão, você não dá, você não recebe. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe todas as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, do 24 ao 26. No restante do livro, gostaria de desviar nossa atenção para as consequências de se recusar a esquecer a ofensa e como se livrar dela. Jesus falava seriamente quando disse: Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vivemos numa sociedade na qual nem sempre se fala seriamente. Consequentemente, na maioria das vezes, não cremos que os outros são sinceros quando falam algo para nós. A começar da infância. Um pai diz a uma criança: se você fizer isso novamente, vai apanhar. Ela não só faz isso novamente, como repete o mesmo ato inúmeras vezes. Após cada episódio, ela recebe o mesmo alerta. Geralmente, não se toma uma atitude de correção. Se a correção ocorre, é mais branda do que o prometido ou muito mais severa, porque o pai está frustrado. Ambas reações enviam uma mensagem à criança de que você realmente não fala sério. O que disse não era verdadeiro. Ela aprende que nem tudo que uma autoridade diz é verdade. Então, fica confusa sobre quando e se deve levar a autoridade a sério. Nessa atitude é mais projetada em várias áreas da sua vida. A visão da criança em relação aos professores, amigos, líderes e chefes passa pelo mesmo padrão referencial. Mas quando se torna adulta, ela aceita este fato como normal. Suas conversas agora consistem de promessas e afirmações, nas quais dizem coisas que realmente não pretendem cumprir. Vejamos um exemplo hipotético de uma típica conversa. Jim vê Tom, uma pessoa a quem conhece, mas que não tem contato há algum tempo. Ele está com pressa e pensa: não posso acreditar que me encontrei com Tom. Ele está com pressa e pensa: não posso acreditar que me encontrei com Tom. Não tenho tempo de falar com ele. Os homens se entreolharam. Jim diz: Louvado seja Deus, irmão. Como é bom ver você. Conversaram por um tempinho. Já que Jim está com pressa, ele termina a conversa assim: Precisamos almoçar juntos. Primeiro, Jim não está feliz em ver Tom porque está com pressa. Segundo, não estava pensando no Senhor e diz: Louvado seja Deus. Terceiro, não tinha intenção de convidá-lo para um almoço. Essa era uma fórmula de se livrar logo da situação e acalmar sua consciência durante o encontro. Desse modo, Jim não falava a verdade durante a conversa. Situações reais como essa ocorrem todos os dias. Atualmente, as pessoas não falam seriamente em um quarto do que conversam. Não é de admirar que tenhamos dificuldade em saber se devemos levar a palavra de uma pessoa a sério. Mas, quando Jesus fala, quer que o levemos a sério. Não podemos ver o que ele diz da mesma forma como vemos as outras autoridades ou relacionamentos em nossa vida. Quando diz algo, realmente tem a intenção de falar aquilo. É fiel, mesmo quando somos infiéis. Anda em uma integridade que transcende nossa cultura. Quando Jesus disse: Se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará vossas ofensas, falou seriamente. Se avançarmos um pouquinho mais, veremos que não falou isso só uma vez nos evangelhos, mas muitas vezes. Ele estava enfatizando a importância desse alerta. Vejamos algumas afirmações que fez em diferentes ocasiões. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. De novo, perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, 37. Novamente a oração do Pai Nosso diz, e perdoar-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos vossos devedores. Mateus 6,12. Fico a me perguntar como alguns crentes querem que Deus lhes perdoe da mesma forma como perdoaram aqueles que ofenderam. Esta é exatamente a forma como serão perdoados. A falta de perdão é tão excessiva em nossas igrejas que não queremos levar essas palavras de Jesus a sério. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos a outra pessoa é o mesmo modo como seremos perdoados. Ouvi um testemunho bem incomum sobre um pastor nas Filipinas. Alguns amigos que o conheciam de um ministério anterior mostraram-me um artigo sobre ele. Esse homem havia resistido ao chamado de Deus em sua vida por muitos anos, por causa do sucesso em seus negócios. Ele fazia muito dinheiro. Sua desobediência o alcançou e foi levado às pressas ao hospital por causa de um infarte. Morreu na mesa de cirurgia e se encontrou fora dos portões do céu. Jesus estava lá e teve de lidar com a sua desobediência. O homem implorou a Jesus que estendesse sua vida, e ele lhe serviria. O Senhor consentiu. Antes de enviá-lo ao seu corpo de volta, o Senhor lhe mostrou uma visão do inferno. Ele viu a mãe da sua esposa queimando nas chamas. Ele estava surpreso. Ela orou a oração do pecador, confessando-se como cristã, e frequentava a igreja. Por que minha sogra está no inferno? Ele perguntou ao Senhor. O Senhor lhe contou que ela havia se recusado a perdoar um parente e dessa forma não pôde ser perdoada. Perdão e crescimento espiritual. Também já vimos muitos exemplos de armadilha de falta de perdão em nosso ministério. Na primeira vez que fui ministrar na Indonésia, fiquei hospedado na casa de um rico empresário. Embora frequentava as igrejas onde eu estava pregando, ele e a família não eram salvos. Durante aquela semana, sua esposa foi salva e ele foi o próximo, e depois todos os 3 filhos. Estou com sede, gente. Houve libertação e toda a atmosfera da casa mudou. Grande alegria encheu aquele lar. Quando souberam que eu voltaria à Indonésia com minha esposa, nos convidou para ficar com eles e ofereceu-se para pagar as passagens aéreas de meus 3 filhos e da babá. Chegamos e pregamos 10 vezes naquela igreja. Preguei sobre arrependimento e a presença de Deus. Podíamos sentir sua presença nos cultos. Houve muito choro e lágrimas de libertação. A família inteira recebeu ministração outra vez. A mãe do marido, que vivia na mesma cidade, assistiu a todos os cultos. Ela havia contribuído com grande parte do dinheiro para a compra da passagem dos meus filhos. Próximo do final de semana, a mãe desse homem me olhou dentro dos olhos e perguntou: John, por que nunca senti a presença de Deus? Tínhamos acabado o café da manhã e todos já haviam saído da mesa. Fui a todos os cultos, ela continuou, e ouvi atentamente tudo o que você disse. Fui à frente arrependida, mas mesmo assim não senti a presença de Deus nenhuma vez. Não só isso, mas não senti a presença de Deus uma só vez. Conversei com ela por algum tempo e então lhe disse: vamos orar para que você seja cheia do Espírito de Deus. Impus minhas mãos sobre ela e orei para que recebesse o Espírito Santo. Mas não sentia a presença de Deus. Então Deus falou ao meu espírito: ela não libera perdão ao marido. Diga a ela que eu perdoe. Retirei minhas mãos dela. Sabia que seu marido estava morto, mas olhei para ela e disse: o Senhor está me mostrando que você não consegue perdoar seu marido. Sim, é verdade, ela concordou.
Tenho feito o possível para perdoá-lo. Então ela me contou as coisas horríveis que ele lhe fizera. Pude entender por que ela lutava com a falta de perdão. Mas lhe disse: para você receber de Deus, você precisa perdoar. E lhe expliquei o que Jesus ensinou sobre o perdão. Você não pode perdoá-lo com as suas próprias forças. Você precisa entregar isso a Deus e pedir-lhe que a perdoe primeiro. Dessa forma, perdoará seu marido. Você deseja liberar seu marido? Perguntei. Sim, ela respondeu. Eu a dirigi em uma oração simples. Pai Celeste, no nome de Jesus eu peço perdão por não perdoar meu marido. Senhor, sei que não posso perdoá-lo com minhas próprias forças. Já fiz tudo errado. Agora, perante ti, libero meu marido do meu coração. Eu o perdoo. Logo que pronunciou essas palavras, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Levante-se e fale em línguas. Eu a incentivei. Pela primeira vez, ela falou numa linda língua celeste. Sentimos a presença de Deus tão fortemente à mesa do café que ficamos maravilhados. Ela chorou por 5 minutos. Conversamos por mais algum tempo e então a encorajei a aproveitar a presença do Senhor. Ela continuou a adorá-lo e eu a deixei só. Quando a notícia chegou ao seu filho e à sua nora, eles ficaram espantados. O filho disse que nunca havia visto sua mãe chorar. Ela própria não se lembrava de qual foi a última vez que havia chorado. Mesmo quando meu marido morreu, não chorei. No culto daquela noite, ela foi batizada nas águas. Nos próximos 3 dias, seu sorriso irradiava brilho e doçura. Não me lembrava de tê-la visto sorrir antes disso. Ela não perdoava e por isso estava prisioneira da falta de perdão. Mas uma vez tendo perdoado e liberado seu marido, ela recebeu o poder do Senhor na sua vida e sentiu sua presença. O servo que não perdoou. Em Mateus 18, Jesus esclarece melhor sobre a falta de perdão e a ofensa. Ele estava ensinando os discípulos como se reconciliarem com um irmão que os tivesse ofendido. Vamos discutir sobre reconciliação no capítulo 14. Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Ele pensou que estava sendo generoso. Pedro gostava de levar as coisas ao extremo. Ele é quem disse: vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, no Monte da Transfiguração. Veja Mateus 17, 4. Dessa vez, ele realmente achava que estava sendo generoso. Vou impressionar o mestre com minha disposição em perdoar 7 vezes. Mas ele recebeu uma resposta firme. Jesus acabou com o que Pedro considerava generoso. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Uau! Que Jesus nos ajude a perdoar 70 vezes 7 todos os dias a quem nós precisamos perdoar. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal que, por favor, se inscreva. E vejo você daqui a pouco na continuação deste capítulo. Até lá!